A Rússia que eles não querem que você veja. Quando pensamos na Rússia, logo vem à mente Moscou, as catedrais coloridas e a vastidão de seu enorme território. Mas será que esse país fascinante é realmente tudo o que aparenta? Morar na Rússia é um desafio que vai muito além do frio congelante. A cultura marcada por formalidades e tradição exige adaptação e a famosa elegância das mulheres russas vem acompanhadas de personalidades fortes e independentes. Por lá, até mesmo os casamentos são eventos patrióticos e celebrados com uma grandiosidade que reflete a importância do Estado e da família na sociedade. A Rússia é um lugar de contrastes, belo e desafiador, acolhedor e imprevisível. Antes de sonhar com uma vida em meio à neve eterna, vale a pena conhecer os dois lados dessa potência. Número 1. O gigante russo. A Rússia, com quase 17 milhões de quilômetros quadrados, é o maior país do mundo, estendendo-se por 2 continentes, Europa e Ásia. Seu território é uma verdadeira montanha russa geográfica, das imponentes montanhas do Cáucaso e dos Urais, as imensas florestas boreais da Sibéria, passando pelas estepes do sul, pelo Ártico gelado ao norte. A diversidade de paisagem é simplesmente fascinante, mas o clima da Rússia não fica atrás em extremos. Na Sibéria, por exemplo, o inverno pode ser implacável, com temperaturas caindo abaixo de 50 graus negativos, enquanto no sul o calor chega a ultrapassar os 40 graus no verão. Essas variações, as variações extremas, moldam o jeito de viver das pessoas, porque aqui desenvolveram uma resiliência impressionante. A maior parte da população, cerca de 146 milhões de pessoas, vive na parte europeia do país, onde o clima é mais ameno e a infraestrutura é mais desenvolvida, especialmente em Moscou e São Petersburgo. Número 2. O encanto da Rússia. A Rússia é um país que desperta a imaginação de muitas pessoas. Conhecida por sua vastidão, suas cidades monumentais como Moscou e São Petersburgo, é uma cultura rica e fascinante. Oferece um misto irresistível de história, arte e mistério. A combinação de paisagens deslumbrantes da tundra gelada, dos campos dourados e tradições centenárias faz de um país um lugar único. Além disso, a Rússia é mundialmente conhecida pela beleza de suas mulheres, sempre descritas como elegantes e charmosas. Um tema que quase sempre aparece nos relatos de visitantes, especialmente, é claro, dos homens. Embora isso não seja tudo que define o país, é um traço cultural que chama a atenção de muitos estrangeiros. E não para por aí. A Rússia é também uma das potências econômicas emergentes, e o custo de vida em cidades menores como Kazan e Novosibirsk é relativamente acessível, especialmente se comparada às grandes metrópoles europeias. Essas regiões atraem pessoas que buscam uma experiência autêntica e menos convencional, longe dos destinos turísticos mais badalados. Culturalmente, o país é um prato cheio. O balé, a literatura, a música clássica são ícones globais e não faltam festivais e eventos para celebrar essa riqueza. As oportunidades de estudo também são um atrativo muito importante. Universidades russas, especialmente em áreas como engenharia e medicina, têm ganhado destaques internacional, atraindo estudantes de várias partes do mundo, principalmente de países em desenvolvimento. A Rússia também tem sido um destino cada vez mais procurado por empreendedores e freelancers. A recente expansão de programas de vistos e incentivos para trabalhadores remotos tem facilitado a chegada de nômades digitais. Cidades como Moscou oferecem infraestrutura de ponta, enquanto regiões mais afastadas proporcionam um estilo de vida mais tranquilo e econômico. Porém, viver na Rússia não é para todos.
O inverno rigoroso, a barreira da língua e as complexidades do sistema político podem ser desafiadores. Além disso, as tensões geopolíticas afetam a percepção internacional do país, o que pode dificultar a integração de estrangeiros. Número 3. Quando o paraíso se torna um pesadelo. A Rússia, com sua história, paisagens únicas e cidades fascinantes, também carrega desafios que podem transformar o sonho de morar por lá em uma realidade bastante complicada. Apesar de Moscou e São Petersburgo serem sinônimos de oportunidades e modernidade, elas estão entre as cidades mais caras do mundo para se viver. Em Moscou, o custo de alugar um apartamento de um quarto no centro está entre 800 e 1.300 dólares por mês, enquanto o salário médio no país gira em torno de 820 dólares. Esse descompasso financeiro é um problema constante para muitos, tanto para os russos quanto para estrangeiros. O aumento dos custos de bens essenciais, causados em parte por sanções econômicas internacionais, tem pressionado o orçamento das famílias, especialmente nas grandes cidades. Além disso, os desafios se ampliam fora dos grandes centros urbanos. Regiões menores podem oferecer aluguéis mais baixos e custos reduzidos, mas enfrentam problemas próprios como infraestrutura limitada, escassez de empregos adequados e dificuldades no acesso a serviços básicos. Para quem pensa em economizar ao fugir das grandes cidades, o preço a pagar pode ser a ausência de comodidades fundamentais. Outro ponto que merece atenção é o rigoroso inverno russo, que não é apenas uma questão de se acostumar com o frio. Em algumas regiões, as temperaturas chegam a 40 graus negativos, impactando diretamente na logística e até no bem-estar físico e emocional. Sistemas de aquecimento são eficientes, mas problemas nos transportes, na mobilidade durante as nevascas são desafios frequentes. Para quem vem de países tropicais, essa adaptação pode ser especialmente difícil. A barreira linguística também não pode ser subestimada. Apesar de o inglês ser ensinado nas escolas, é pouco provável que alguém fale fora das grandes cidades e de ambientes turísticos. Isso significa que, para realizar tarefas simples como pedir informações ou resolver problemas burocráticos, é quase indispensável saber russo. E por falar em burocracia, o país é conhecido por processos lentos e confusos. Desde a obtenção de vistos até a abertura de contas bancárias ou assinaturas de contrato de aluguel, tudo pode ser frustrante, demorado e cheio de etapas complicadas. Outro aspecto que afeta a adaptação dos estrangeiros é o choque cultural. Embora os russos valorizem amizades profundas e sinceras, as interações iniciais podem parecer frias e distantes para quem vem de culturas mais calorosas. Essa barreira, associada a um estilo de vida menos sociável nas grandes cidades, pode gerar um sentimento de isolamento, especialmente para aqueles que chegam sem uma rede de apoio. Os desafios econômicos também afetam os locais. A Rússia tem enfrentado dificuldades com inflação e instabilidade, o que afeta diretamente o poder de compra da população. Isso é especialmente preocupante em um país onde grande parte da população já luta para equilibrar suas finanças. Comer fora, por exemplo, pode ser caro em relação ao salário médio. Com uma refeição simples em um restaurante custando entre 10 e 20 dólares, valores que pesam no bolso de quem depende de rendimentos locais. E a questão do transporte público, embora eficiente nas grandes cidades, podem ser confusa e sobrecarregada. O metrô de Moscou, por exemplo, é um espetáculo arquitetônico, mas durante os horários de pico, os vagões ficam lotados e a experiência pode ser bastante estressante, especialmente para quem não está familiarizado com o sistema. Número 4. A crise demográfica da Rússia. A Rússia enfrenta uma crise demográfica que se agrava a cada ano. Estima-se que o número de soldados mortos em combate
tenha superado em alguns dias o total de nascimentos masculinos diários no país. Em momentos críticos do conflito, cerca de 2.000 soldados russos perderam a vida diariamente, enquanto nascimentos masculinos somaram menos do que isso. Essa realidade reflete o impacto direto da guerra na demografia russa, onde a população masculina jovem tem sido dizimada em números alarmantes. Paralelamente às perdas no campo de batalha, a mobilização militar obrigatória retirou milhões de homens do mercado de trabalho, criando uma lacuna significativa na força produtiva. Em 2023, estima-se que um déficit de 4.800.000 trabalhadores no país, um problema que dificilmente será resolvido na próxima década. A saída de jovens qualificados buscando segurança e melhores oportunidades no exterior também contribuiu para essa crise. Entre 400 e 650 mil pessoas, muitas delas especialistas em tecnologia e engenharia, emigraram nos últimos anos. Essa fuga de cérebros não apenas reduz o potencial econômico da Rússia, mas também mina sua capacidade de inovação em setores estratégicos. Além disso, a desigualdade de gênero no mercado de trabalho russo é um agravante. Embora as mulheres representem uma parcela significativa da população econômica ativa, antigas restrições legais limitam sua presença em determinadas profissões. Códigos trabalhistas que proíbem mulheres de exercerem funções consideradas perigosas resultam em milhares de vagas não preenchidas, especialmente em indústrias relacionadas à defesa, um setor que se tornou central na economia russa. A crise também impacta a vida social do país. Em muitas regiões, especialmente em áreas rurais, a falta de homens jovens gera um desequilíbrio evidente. Essa escassez não é apenas um desafio demográfico, mas também afeta profundamente as relações sociais e culturais. Enquanto isso, as mulheres russas, muitas vezes reconhecidas internacionalmente por sua educação e beleza, enfrentam uma realidade de poucas opções de parceiros locais, um reflexo da dura realidade que a guerra trouxe às suas vidas. A situação econômica, por sua vez, não facilita a resolução desses problemas. Com uma economia pressionada por sanções, aumento dos custos de produção e inflação, o governo enfrenta dificuldades em criar políticas eficazes para reverter a crise demográfica. O crescimento do setor de defesa como motor da economia é também um alerta, pois desvia recursos de outras áreas essenciais como educação, saúde e infraestrutura. Outro ponto negativo no país está relacionado à expectativa de vida de seus cidadãos, especialmente entre os homens. Embora tenha ocorrido um aumento na expectativa de vida nos últimos anos, a diferença entre os sexos permanece notável. Em 2017, a expectativa de vida média na Rússia atingiu 72 anos e 4 meses, com as mulheres vivendo em média 77 anos e os homens 66 anos e 5 meses. Diversos fatores contribuíram para essa disparidade. O consumo excessivo de álcool é um dos principais responsáveis pelas mortes prematuras entre os homens russos. Estudos indicam que 1/3 dos homens russos morre antes dos 55 anos, sendo a maioria das mortes atribuída ao álcool, seja por doenças hepáticas, intoxicações, acidentes de trânsito ou brigas. Número 5. Um país de oportunidades. A escassez de homens na Rússia, principalmente nas grandes cidades, acaba criando um cenário interessante para aqueles que buscam novas experiências. Com as tristes perdas humanas devido à guerra e a alta taxa de emigração entre os jovens, as mulheres russas se tornaram uma população que supera em muito a população dos homens das grandes metrópoles. Com uma grande concentração feminina nas ruas, bares e baladas e poucas opções de passeios locais para turistas masculinos que visitam essas cidades. Isso pode ser uma oportunidade de explorar não apenas a cultura russa, mas também se conectar com mulheres atraentes
que muitas vezes têm menos competição direta no mercado de relacionamentos. As mulheres russas associadas a uma beleza estonteante são famosas por sua aparência loira, sua dedicação ao cuidado pessoal e à estética. Além disso, muitas possuem uma educação sólida e uma visão prática sobre o relacionamento e a vida em geral. Para os turistas, isso cria um cenário onde, ao contrário de outros lugares, não é difícil chamar a atenção delas, principalmente se estiverem em ambientes como clubes noturnos, restaurantes e pontos turísticos que estão repletos dessas mulheres. Contudo, as chances de formar um relacionamento com uma mulher russa não se resumem apenas a um simples encontro físico ou à atração monetária. Embora as mulheres russas podem ser acolhedoras e simpáticas com os turistas, muitas vezes há uma certa cautela em relação a um relacionamento sério com um estrangeiro. A visão delas sobre os turistas podem variar. Algumas buscam a oportunidade de uma conexão genuína, enquanto outras podem estar mais interessadas em experiências passageiras, influenciadas pela atração pelo novo e exótico. Para aqueles que desejam um romance duradouro, o cenário pode ser mais desafiador do que aparenta. A falta de uma base cultural comum pode ser um grande obstáculo, já que a diferença de idioma, estilo de vida e até mesmo expectativas em relação ao relacionamento pode dificultar a criação de uma conexão verdadeira. Além disso, as mulheres russas têm padrões elevados para os seus parceiros e podem se sentir desconfortáveis com relações baseadas apenas em atratividade física ou interesses superficiais. O fato de muitos homens estrangeiros procurarem um romance de turismo pode ser visto com desconfiança, pois há uma grande diferença entre o que os turistas buscam e o que elas desejam para suas vidas pessoais. Ainda assim, não são raros os casos de casais que se formaram entre turistas e mulheres russas, especialmente em grandes cidades como Moscou e São Petersburgo, onde a interação internacional é mais comum. Existem também sites de relacionamentos voltados para estrangeiros que buscam se casar com russas, o que tem se tornado uma tendência crescente entre os que têm interesse em casar com mulheres de outras culturas. Muitas dessas mulheres, por sua vez, podem ver o casamento com um estrangeiro como uma oportunidade de melhorar sua qualidade de vida e buscar um futuro fora da Rússia, especialmente diante da crise econômica e da crescente instabilidade no país. A cultura russa, marcada por uma forte tradição e formalidade, exige adaptação por parte dos estrangeiros que buscam entender o modo de vida local. Casamentos na Rússia, por exemplo, são eventos de grande importância, não apenas para as famílias, mas também para o Estado. A grandiosidade com que esses eventos são celebrados reflete a centralidade da família e do Estado na sociedade russa. E nesse contexto, as mulheres russas são vistas como figuras de beleza, mas também como indivíduos com personalidades fortes e independentes, que exigem respeito, comprometimento real de seus parceiros, seja no país ou no exterior. Número 6. Discriminação racial na Rússia. Uma realidade persistente. Embora muitos países, como os Estados Unidos e nações europeias, tenham avançado significativamente na luta contra a descriminalização racial, na Rússia essa problemática ainda persiste de forma preocupante. Estrangeiros frequentemente enfrentam atitudes discriminatórias em situações cotidianas, como no transporte público, em lojas e até mesmo em hospitais. A população imigrante na Rússia é significativa, com mais de 11 milhões e 600 mil pessoas, tornando-se a terceira maior do mundo. Essa diversidade é resultado de políticas que visam compensar o declínio populacional e as baixas taxas de natalidade entre os russos étnicos. No entanto, esses imigrantes enfrentam discriminação e tratamento hostil por parte de alguns russos. Historicamente, a discriminação racial na Rússia
inclui sentimentos antissemitas, hostilidade contra diversos grupos étnicos, como os do Cáucaso, Ásia Central, Leste Asiático e África. Organizações como o Sova Center, que pesquisa nacionalmente racismo na Rússia, registram 200 casos em 2 anos. Número 7. Corrupção na Rússia. A corrupção na Rússia é um problema crônico que afeta profundamente o cotidiano e o governo. Desde a era soviética, quando subornos e práticas ilícitas eram comuns nas instituições de poder, até os tempos atuais, ela permanece uma característica marcante da política e da economia russa. Na década de 1940, durante o regime de Stalin, 7 membros do Supremo Tribunal Soviético foram suspensos por aceitarem subornos, evidenciando a gravidade do problema já naquela época. Na década de 1990 e 2000, com o colapso da União Soviética e a transição para uma economia de mercado, a corrupção alcançou níveis alarmantes. Durante os anos de 2000, estima-se que tenha custado cerca de 3 bilhões de dólares à população russa. Um caso emblemático ocorreu em 2011, quando a polícia descobriu cerca de 87 milhões de libras esterlinas na casa do chefe de um dos departamentos de anticorrupção da própria polícia. O escândalo revelou como a corrupção atinge até mesmo os órgãos responsáveis por combatê-la. Além disso, a corrupção agrava a desigualdade no país. Cerca de 1% da população russa controla 50% da riqueza nacional, enquanto aproximadamente 8% da população vive abaixo da linha da pobreza. Essa concentração de riqueza e poder reflete um sistema que beneficia uma elite econômica em detrimento da maioria da população.